O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, no Palácio do Planalto. Os dois discutiram sobre economia verde e a guerra na Ucrânia. Entre os assuntos tratados, o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, disse que conversaram sobre hidrogênio, educação técnica, biocombustível, contexto do G20, COP20, adaptação climática, entre outros assuntos. Ele declarou ser importante estar na Praça dos Três Poderes, o símbolo da democracia brasileira e do Estado de Direito. A democracia tem fortes raízes na sociedade brasileira e não conseguimos abalá-la. Eu gostaria de expressar o meu respeito pela democracia do Brasil, entendendo que houve um período de dificuldade. O primeiro-ministro pontuou a economia verde. Estamos trabalhando bastante para essa transição em direção a uma economia verde. E também a guerra na Ucrânia. Fiquei feliz que conseguimos falar sobre a guerra da Ucrânia hoje. Sem concessões que possam afetar a soberania da Ucrânia. Também gostaria de dizer que os Países Baixos irão apoiar a Ucrânia o tempo que for necessário. Segundo Mark, esta é uma oportunidade para expandir ainda mais a relação bilateral entre os países. Lula afirmou que a Europa está ajudando o Brasil a se transformar em um grande usuário e exportador de hidrogênio verde para o mundo. O Brasil vai agora entrar na fase do hidrogênio verde, que toda a Europa está precisando. E muitos estão, inclusive, ajudando a financiar Estado do Nordeste para que a gente se transforme num grande usuário e num grande exportador de hidrogênio verde para o mundo. E quanto à guerra na Ucrânia, a falar do G7, o presidente disse que o assunto vai surgir em todas as conversas que ele tiver. Eu repito para todo mundo o que eu disse ao primeiro-ministro, o que eu disse agora nessa minha visita a Londres. Ou seja, eu acredito na construção de um mecanismo que possa estabelecer a possibilidade da gente fazer com que o mundo volte a ter paz. Na próxima semana, o petista vai participar do G7 e tratar de assuntos como a questão da Amazônia, energética, Ucrânia e a geração de empregos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, comentou em entrevista a indicação para a diretoria do Banco Central. O nome do economista foi um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Escolhido pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para uma das vagas na diretoria do Banco Central, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, concedeu entrevista a jornalistas em Brasília, onde comentou sua indicação para a diretoria do BC. O nome do economista foi uma sugestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no qual afirmou que foi uma recomendação do atual presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto. Aos 39 anos, Galípolo é formado em Ciências Econômicas e é mestre em Economia Política. Em seu currículo consta também a fundação, em 2009, da Galípolo Consultoria, da qual foi sócio-diretor até 2022. Já entre 2017 e 2021, o secretário ocupou a presidência do Banco Fator. Durante a coletiva, o economista disse que espera facilitar o diálogo entre a instituição e o Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad vem dizendo há muito tempo que ele está tentando evitar um equívoco que acontece há muito tempo na economia brasileira, que é você ter uma política monetária que vai para um lado e uma política fiscal que vai para um lado oposto, né? Esse tipo de diálogo e esse tipo de convergência entre a política monetária e fiscal é essencial. Em outro trecho, Galípolo afirmou que todos querem juros mais baixos no país. Tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de Sérgio Moro, que pune plano de ataque contra autoridades. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que prevê pena de prisão para quem planeja ataque ou ameaça contra autoridades que combatem o crime organizado. Moro apresentou a proposta depois que a Polícia Federal deflagrou a operação para desarticular um plano da facção criminosa PCC contra ele, a esposa, a deputada Rosângela Moro, do Podemos Paulista, e outras autoridades, como o promotor Lincoln, que investiga o grupo. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade e segue para a Câmara dos Deputados. Moro afirmou que já entrou em contato com o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson, do PL Gaúcho, para tentar agilizar a tramitação. Porque, embora seja um projeto que visa melhorar a legislação e proteger a todos os agentes da lei, existe uma situação pessoal envolvida. Então, eu peço aqui, agradeço enormemente os pares pela compreensão, inclusive pela aprovação aqui por unanimidade. Fico bastante tocado por esse gesto de gentileza, não só da aprovação do projeto, que é um bom projeto, mas também por essa questão pessoal. Está prevista a pena de 4 a 12 anos para quem planejar atentado contra autoridades. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o senador Marcos Pontes, que foi astronauta, confirmou que a Terra é redonda. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, revelou uma conversa com o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Em tom de brincadeira, o ministro disse que o congressista confirmou que a Terra é redonda e alertou para Pontes tomar cuidado, porque poderiam dizer que ele se converteu ao comunismo. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse: senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse: Flávio, é redonda, eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. A declaração se deu durante participação de Dino na Comissão de Segurança Pública do Senado. Presente na reunião, Marcos Pontes sorriu e disse que esperava ter tirado a dúvida do ex-governador do Maranhão. Em resposta, o ministro disse: Tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. A ciência já comprovou que a Terra é redonda. Além disso, existem provas do formato esférico da Terra, como experimentos físicos, fotos de satélites e viagens espaciais. Mas, ainda assim, algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano, algo parecido com o formato de uma pizza ou uma moeda. O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno da internet. Pior é que tem gente que acredita que a Terra é como uma pizza, né? Realmente... Enfim, depois do intervalo, jornalistas brasileiros sofreram algum tipo de ataque a cada 2 dias no ano passado. Furtos de cabos disparam em São Paulo e causam prejuízos incontáveis aos paulistanos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.